dia! Manhã Super Difusora. Entrevistas, músicas, promoções e muita diversão. Mulheres entusiastas. Oferecimento Tenda Atacado, Franciose Imóveis, Sicredi Novos Horizontes, Escritório Interação e Ana Banana. Mulheres entusiastas. Eu, Tuti. Eu, Fernanda. E eu, Kiki. Juntas em um bate-papo descontraído com convidados especiais para inspirar a sua vida. Vamos lá, minha gente. Coisa boa demais pra gente fazer acontecer. Hoje é quinta-feira e você já sabe que a gente toda quinta-feira tem esse espaço especial que é pra entusiasmar homens e mulheres que estão aí começando um negócio, pensando aí em mudar de vida, começar a observar a vida de outra maneira. Tudo é entusiasmo. Para qualquer coisa que a gente decide nessa vida, tem que ter entusiasmo. Isso é obrigatório, minha gente. E esse momento Mulheres Entusiastas aqui na Super Difusora é para isso. Hoje eu tenho uma conversa muito gostosa pra gente poder falar sobre a caminhada que vai acontecer domingo, sobre pessoas, sobre decisões. Então vamos lá? Eu estou hoje com a Lilian Bertin. Ela é CEO do LB, Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial, palestrante e mentora internacional, autora do best-seller e produtora digital. Olha que legal, a Lilian tá aqui hoje com a gente para falar de caminhada Mulheres Entusiastas. Idade não é um limite para quem sabe, para quem escolher e sabe escolher bem, escolher avançar. Lilian, bom dia. Bom dia, Tuti, pessoal da Super Difusora. Bom dia, Vitória. Tô muito feliz de estar aqui. Nós Obrigada também. pelo convite. Obrigada por topar e estar aqui junto com a gente hoje, viu? A gente tem que falar você sabe que esses dias eu pratico esporte, corrida, e eu falei, nossa senhora, como a gente tem que ter uma decisão, né? De fazer uma atividade física, desenvolver. E a disciplina, eu acho que é uma das melhores coisas para a vida. Eu falo do esporte porque é o que me lapidou a disciplina. Mas acho que para tudo isso que você vai falar hoje, a gente decidir avançar, a gente escolher as coisas, é uma decisão de disciplina, não é, Lilian? Tudo é disciplina. Na verdade, para você ter sucesso, não é o que você faz de forma eventual, mas é o que você faz repetidamente, é aquele básico bem feito. Exatamente, acabou de comentar isso. Eu acho que a internet trouxe um monte de coach mentiroso por aí e fala de coisas extraordinárias. E às vezes é um básico, né, Lilian? É um básico bem feito, porque quando você tem disciplina, você não precisa tomar decisão. E a decisão, ela vai minando a sua energia. Então, se você tem que decidir todo dia de manhã se você vai ou não vai na academia, pronto, você já não tem mais energia. Olha o que a Lilian fez agora com a minha cabeça. É verdade, não tem escolha. A disciplina é falar, pronto, já tá decidido. É deixar a roupa pronta. Eu falo isso por mim, porque a parte de atividade física, para mim, na minha vida, sempre foi um grande desafio. Não foi uma coisa natural, ainda não é. Não é aquela coisa prazerosa. É o depois só, né? Na verdade, esse depois também tá vindo aos poucos. Mas é que eu sempre encontro um porquê maior. Então, qual que é o meu porquê? Eu quero viver muito e quero viver bem. Bem, esse muito bem, né? Se eu quero ter independência de ir e vir, se eu quero ter uma cognição boa, se eu quero ter uma vida bacana, eu tenho que fazer. Porque se você tá doente, você não tem que tomar remédio. Esse é o preço que você paga. É o preço. Então, hoje, essa consciência faz com que eu levante da cama e vá. Mas nem sempre foi assim. E quando eu encontrei esse porquê, por exemplo, se eu tô no palco, eu preciso estar bem, eu preciso de ritmo, eu preciso de fôlego. Para você poder apresentar uma boa palestra, né? Exatamente. Então, como que eu vou fazer isso se eu não tenho energia? E a atividade física, ela traz essa energia que a gente precisa.
Quais são umas ferramentas que a gente pôs aí? A gente não combina nada aqui na entrevista, viu? Não. Mal vi a Lilian, porque é uma concorre aqui que ela viu como que é. Mas eu queria saber, assim, como você tem muita clareza nisso e sabe dessa disposição, disciplina e decisões, quais são coisas importantes pra gente poder dar como uma receitinha básica dessa energia que a gente tem que buscar para todo dia, para uma apresentação, para qualquer coisa? Então, a gente já falou a primeira, que é uma rotina. Sim. Rotina com disciplina. Evitar de ter que tomar decisões. Então, você já faz um planejamento. Por exemplo, todo domingo eu faço um planejamento. Você não pode entrar na semana sem saber o que você vai fazer. Isso. Porque se você não tem uma agenda, você vira a agenda das outras pessoas. Tem que organizar a sua, né? E assim, a gente acha que o nosso dia é como se fosse um relógio. Você não coloca que dentro do seu dia podem ter alguns acasos. Sim. Que você tem que socorrer. Então, você não pode colocar uma tarefa atrás da outra como se você fosse uma máquina. Viu? Eu tô arrumando isso agora. Eu fiquei muito tempo grudadinha uma tarefa na outra. Porque o que acontece? Nessas tarefas, muitas vezes a gente não calcula quanto tempo você vai gastar em cada uma delas. Chega no final do dia, você consegue fazer, por exemplo, metade, vem aquela frustração de incompetência. Mas não é porque você é incompetente, é porque você é humana. Programou errado, né? Programou errado, você achou que você, já era um robozinho ali que ia dar conta de tudo. Nós não somos assim. Então é importante, no meu primeiro livro, que é A Hora Extraordinária, eu falo sobre os pilares. Então são 5 pilares que são importantíssimos na nossa vida. E esses pilares, eles têm que estar presentes na nossa programação semanal. Uhum. Nem sempre a gente vai dar atenção para todos. Por exemplo, você tem um projeto no trabalho que está te demandando muito tempo. Então, a parte ali familiar pode ser que fique um pouco deixadinha de lado. Você vai precisar de ajuda do companheiro, vai precisar de ajuda de alguém, uma rede de apoio. Mas isso não vai ser sempre assim. Então, não se culpa. E é legal também, eu acho que é legal a gente perguntar isso, porque fica uma regra que a gente tem que colocar pra vida da gente. E é legal também chegar pra família e falar, gente, essa semana tá super apurada pra mamãe, então vamos colaborar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se ajustar. Exato. Mas é um projeto muito legal que depois vai ter bons resultados, a gente vai vibrar junto. Mas essa semana tenham paciência comigo. E quando você verbaliza isso, você não fica esperando que a pessoa tem que saber. Porque a expectativa de achar que o outro tem que entender as suas necessidades é terrível. Horrível. E ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E mais, às vezes você passa uma imagem de uma pessoa tão forte que as pessoas olham e falam, ela não precisa de ajuda, ela é forte. Exatamente. É um ciclo vicioso, né? Porque assim, olha assim, vou falar de mim, que eu só sei falar de mim. Eu sou forte, as pessoas já me veem assim, sou forte e alegre. Tá. Você acha que alguém precisa achar que eu preciso de ajuda? Aí, de repente, tem um momento que fala, gente, ninguém me ajuda. Mãe, as crianças são a primeira, né? Mãe, aprenda a pedir ajuda. Exatamente. Por favor. Por favor. E é um raciocínio de desconstrução, Lilian, que eu tô fazendo. É super importante. E quando você aprende, você vê que quanto tempo você perdeu. Por quê? Porque às vezes a gente cobra as pessoas de uma coisa que a gente nem falou que a gente estava precisando. E nem sinalizou. Não sinalizou. Eu lembro a primeira vez que eu desabei, porque assim, eu estive durante mais de 30 anos como empresária. Tá. Empresa familiar. Nossa. Cuidei de 2 filhos. Hoje meus filhos são casados, eu já sou avó de 3 netos, Ai, enfim. que delícia. Então assim, eu já conheço essa trajetória de empresária, mãe, esposa, filha e tudo mais. Porque a gente exerce vários papéis. Inclusive dos amigos cobrando. Você não tem tempo, você não me liga. Amiga, como assim? Você sumiu? Ou você não vai por quê? Todo mundo vai. Mas assim, já virei noites trabalhando, então fiz muita coisa errada, quase perdi minha saúde. E você falou, primeira vez que você desabou, foi tipo assim, o que as pessoas hoje nomearam quase como burnout. Não foi um burnout, não chegou a ser um burnout, mas eu não tinha tempo para cuidar de mim. E daí começa colesterol e tantas outras coisas que quando você vai no médico você leva um susto. E tem que parece um BO, né? Não parece um exame, parece um BO. Parece que tá tudo errado ali. Agora,
imagina só, se você ficar mais de 1 ano sem fazer nenhuma revisão no seu carro, o que acontece? Vai dar ruim. Se você não colocar um combustível bom, vai dar ruim. Certo? E a gente cuida do carro, mas não cuida da gente. Exatamente. A gente cuida da casa e não cuida da gente. A gente cuida de todo mundo e não cuida da gente. E quem que consegue dar carona andando a pé? Então, na vida, isso mesmo. Quando eu comecei a fazer essas constatações a duras penas, e não desejo isso para as pessoas, eu tive que olhar para dentro e falar o que está errado. E era aquela coisa de só eu sei fazer, ninguém me ajuda. Eu não vou passar para fulano fazer, porque depois eu vou ter que fazer de novo e vai me dar mais trabalho. Totalmente centralizadora, totalmente perfeccionista. Então, assim, isso não é qualidade você ser perfeccionista. Isso não é qualidade você achar que só você sabe. Isso é um orgulho e muitas vezes uma falta de abertura para que você tenha uma vida mais leve. A gente tem que começar a raciocinar isso. O que eu posso fazer para mim mesmo e para sinalizar para os outros e junto com os outros para ter uma vida mais leve? E eu me lembro como se fosse hoje uma história bem pitoresca. Eu falei para o meu marido: ou você vai me ajudar, ou não sei o que vai acontecer, eu vou adoecer. Ele falou: veja o que você precisa, você nunca me pede nada. Então eu vi lá na tarefa, eu falei: puxa, eu perco quase 1h30, 2 horas no mercado toda semana. Falei para ele: pronto, eu dou a lista, as marcas e você vai no mercado. Tudo bem, ele não falou não, pegou a lista. Eu chego em casa num dia de manhã, não sei o que eu voltei da empresa para fazer. Cadê a moça que trabalha em casa? Não tava. E eu falei: ué, cadê a Ondina? Liguei pro Paulo. Paulo, a hora que você saiu, a Ondina tava em casa? Ele: tava, deixei ela no mercado. Eu: como Paulo. assim? Paulo, Ondina em casa, Paulo no mercado. Ele delegou a tarefa, ele falou: eu dei lá a listinha que você passou com todas as marcas e falei para ela: a hora que estiver pronto, que você estiver no caixa, você me liga que eu só vou pagar. Nossa, ou seja, foi super prático. Prático. E é isso, muitas vezes a gente tem essa rivalidade com os homens dentro de casa, mas a gente tem que aprender essa praticidade. Muita, é verdade mesmo. E hoje, eu posso dizer que ele me ensinou muita coisa nesse sentido. Porque eu comecei a fazer as coisas que ele fazia. Olha só, ele já sai de casa com a roupa no carro. Ele não volta para casa, ele já vai direto para academia. Às vezes ele se trocava no carro. Ele nunca deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele falava assim: agora eu não posso. Esse horário eu já tenho um compromisso. E todo mundo começou a respeitar que aquele horário ele tinha compromisso. E para você era uma coisa fora da realidade? Era, porque eu estava disponível o tempo todo, as pessoas pediam minha ajuda o tempo todo, eu falava: deixa aqui que eu faço, deixa aqui que eu faço, deixa aqui que eu faço, dava horário, todo mundo ia embora e eu ficava com deixa aqui que eu faço para eu fazer. Em qualquer horário do seu dia. Então, quando eu comecei essa busca de desenvolvimento pessoal, que já vão lá mais de 20 anos que eu faço essa busca e muito curso em relação à produtividade, em conhecimento, autoconhecimento. Por que eu faço isso? Por que eu preciso agradar as pessoas? Por que eu acho que só eu sei fazer? Por que eu tenho essa dificuldade de delegar tarefas? Eu comecei a me entender e, a partir daí, eu comecei a prosperar. E eu digo que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Tem muita gente assim, né? A gente derrapa, né? Em alguns momentos. Porque não é o quanto você trabalha, é como você trabalha. Então, hoje, para os meus mentorandos, eu sou muito estrategista. Eu ajudo as pessoas a visualizarem aonde elas estão perdendo energia. E, às vezes, a gente perde energia em coisas pequenas. Igual você falou, 1h30 no mercado, você podia ter feito alguma outra coisa gigante. Exato. Né? E aí foi que as coisas começaram a fluir e eu comecei a fazer muito mais coisas, com mais qualidade, com menos peso. Eu tinha uma dor no meu ombro que era crônica. E num desses cursos, um colega, um japonês que estava fazendo o curso, ele olhou para mim e falou assim... Ele só deu um tapinha nesse ombro, no mesmo ombro que doía. Tira o mundo das suas costas, vai passar essa dor.
E quando ele falou isso, deu a impressão que materializou o mundo nas minhas costas. Parece que até pesou quando ele falou. Por quê? A gente não toma consciência. A gente não tem consciência do que a gente faz. É tão instantâneo, principalmente as mulheres, que elas dão conta realmente. A gente dá conta de tantas coisas que você não para pensar, mas será que eu preciso fazer isso? Então, eu acho que a gente tá recalculando a rota agora de ser mulher. Sim. Porque, imagina, a minha convidada, que é minha paixão, a Nicinha Granato, chegou aqui e eu fico pensando assim, na época dela, ela assistiu de plateia, por exemplo. Ela tem 80 anos. Sim. Ela assistiu de plateia uma evolução, uma desevolução da mulher. É isso. Porque de repente falava assim, não, a gente é super poderosa, a gente é mais do que o homem, a gente não sei o quê. Gente, a gente foi absorvendo, olha que bobinha que a gente foi. Exato. Agora a gente tá começando a recalcular, porque o que eu aguento, o que eu suporto, o que eu sei fazer é diferente do seu. Isso. Não é um padrão. E tá tudo bem. Claro que Tá tá. tudo bem. Os nossos limites são importantes e a gente se respeitar e principalmente a gente lembrar que nós estamos sendo exemplo para outra geração que tá vindo aí. Sim. Embora o pessoal fale da geração Z, porque a geração Z não tem comprometimento, não tem isso, não tem aquilo, mas tem dois lados. Eu também acho. Tem dois lados, por quê? Se a gente educa com exemplos e a gente vive reclamando que leva o mundo nas costas, eles olham pra nós e falam, peraí, não quero levar o mundo nas costas. Exatamente. Tanto que você fala, mãe, e olha o que você tá fazendo. Exato. É. Então, assim, eu vejo hoje, minha filha, ela teve que fazer terapia há algum tempo, porque ela cresceu escutando eu falar que mulher tinha que ser forte. Olha isso! Você viu um vídeo da mulher, uma senhora falando pra uma mulher, depois uma mulher pra uma criança? Não vi. Como a gente vem de gerações. Mulher é forte, aguenta até o fim. Ah lá. Aí a segunda mulher falou e repetiu pra outra geração. A terceira geração já falou assim, seja feliz, seja do jeito que você quiser. Exatamente. Então, hoje eu falo, mulher não tem que ser forte. Mulher tem que ter rede de apoio forte, Isso. companheiro forte, É. amigos fortes, escolhas bem feitas. E aí ela se torna forte, mas não carregando esse mundo nas costas. Exatamente. E agora que eu escrevi o segundo livro, que tem tudo a ver com a sua convidada, que chama Minha Idade Não Me Define, ou seja, nós estamos entrando numa era onde a idade não quer dizer mais nada. As mulheres, elas podem fazer o que elas querem, elas têm uma vida mais feliz, mais próspera, mais iluminada. Por quê? Porque a gente está se permitindo abrir mão de preconceitos. Nossos mesmos. Exato, que foram lá incutidos e passados por gerações. Exato. E que a gente não tem que levar isso mais à frente. Então, essa história de ditadura de beleza e de que a idade limita, não tem nada disso. É a nossa mente, são as nossas atitudes em todos os âmbitos, como você está falando. Olha, eu tô lá na atividade física e isso me traz. A parte espiritual também traz um equilíbrio sensacional. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu tinha tudo. Eu tinha uma casa bacana, uma família estruturada, um marido, um casamento bacana e não estava feliz. E eu me sentia muito culpada com aquilo. Porque as pessoas olhavam pra mim e falavam, mas você tem tudo. Como assim? E o que estava faltando? Um propósito. Foi aí que eu fiz a transição de carreira. Aí encontro. Por quê? Porque como eu estava nesse ritmo de desenvolvimento pessoal, eu sentia que eu tinha que falar para as outras pessoas que é possível. E aí que eu fui me desligando das empresas, porque era bem desafiador, porque você imagina, você tem um status, você tem lá uma sala com seu nome, você tem toda uma estrutura para de repente você pegar um chapéuzinho na mão e falar assim, olha, eu sou palestrante, exatamente, eu sou mentora. Desafiador. Mas aí a gente testa a nossa humildade. Aí você testa a sua resiliência, porque recomeçar não é desafiador, mas você não recomeça do zero. Você já tem uma bagagem, você já tem um networking. Então, assim, olha que delícia. Eu estou aqui hoje pelo nosso networking. Exatamente. Então, isso não tem preço.
Como eu gostei muito desse tema da gente não se limitar com a idade, esse seu livro já foi lançado. Sim. Qual que é o nome dele? Minha Idade Não Me Define. E aonde as pessoas encontram? No meu Instagram, lilianbertin.oficial. Tem um link e você Tá. recebe ele autografado em qualquer lugar do Brasil. Aí, gente, então, ó, entra aí no nosso Instagram, a gente vai marcar a Lilian lá pra você poder acessá-la também, pedir o livro e faz essa parte aí. Somos livres, a gente tem que se comportar como. Exato. Não adianta falar só. Isso. A gente mentalizar isso e ser muito mais feliz. Sem dúvida. Né? Muito bom. Muito obrigada, viu, Lilian? Eu que agradeço, Tuti. Uma delícia estar aqui com vocês. Muito bom. Um beijo para todos os ouvintes aí e para quem nos assiste também. Vamos acompanhando sempre, porque esse Instagram, por exemplo, é de autoconhecimento que é tão importante pra gente. Rapidão, a gente já volta.